Aí entre a religião e a salvação, quando a fé é verdadeira. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Nunca vos conheci. Mateus capítulo 7, 21 a 23. Aí nós temos aqui religião, aparência, tradição, rituais, cargos e religiosidade. Carteirinha, cargo, tradição, aparência e religiosidade. O novo nascimento, fé verdadeira, arrependimento, santidade, perseverança, comunhão com Deus. Professor Nelson, professor, bacharel, mestre, PhD em teologia. Nós vamos falar sobre esse assunto aqui. Estejam ligadinhos conosco, compartilhem com outras pessoas e vai ser um assunto bem legal, ok? Deixa eu posicionar aqui o celular. Boa tarde, Deus abençoe a todos vocês. Deixa eu colocar aqui no suporte que vai ser melhor. Compartilhem com outras pessoas. Boa tarde, bem-vindo a todos. Prestem bem atenção ao que nós vamos falar aqui. Entre a religião e a salvação, quando a fé é verdadeira. John Wesley e a possibilidade de um crente ir para o inferno. Existe uma pergunta que precisa ser feita com muita seriedade por todo aquele que se declara cristão. É possível estar dentro de uma igreja, possuir uma carteirinha de membro, participar dos cultos, conhecer a Bíblia, exercer um ministério e ainda assim não possuir uma verdadeira fé, uma fé verdadeiramente salvadora? Será que existe essa possibilidade? Essa pergunta pode incomodar, mas não podemos fugir dela. A própria Bíblia nos conduz a esse exame. Jesus ele fez uma das advertências mais solenes do Novo Testamento quando ele declarou: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 7, 21. E a declaração de Jesus é extremamente séria, porque ele não está falando apenas de pessoas que rejeitam a religião. Ele está falando de pessoas que professam o nome de Jesus e afirmavam ter realizado obras em seu nome. Mesmo assim, algumas ouviriam uma palavra terrível. Nunca vos conheci. Mateus capítulo 7, o versículo 23. Isso nos leva a uma distinção fundamental. Religião e salvação são necessariamente a mesma coisa? A religião pode ensinar doutrinas, estabelecer normas, organizar comunidades e proporcionar experiências coletivas. A igreja, ela pode registrar uma pessoa como membro, atribuir-lhe um cargo e reconhecer o seu trabalho. Entretanto, nenhum documento produzido por uma instituição pode substituir aquilo que Deus realiza no coração humano. Uma carteirinha de membro pode comprovar a membresia, mas não pode comprovar um novo nascimento.
Um cargo pode demonstrar responsabilidade, mas não pode garantir a salvação. Uma profissão de fé pode ser pronunciada com os lábios, porém somente Deus conhece a realidade do nosso coração. É por isso que este estudo não pretende atacar a igreja, mas e nenhuma denominação ou qualquer tradição cristã. Pelo contrário, o seu objetivo é conduzir cada um de nós a um exame pessoal diante de Deus. E a pergunta não deve ser apenas: eu pertenço a uma igreja, mas eu pertenço a Cristo? Não basta perguntar: meu nome está registrado no rol de membro? Precisamos perguntar: minha vida demonstra que fui transformado pela graça? Não basta dizer: eu conheço Jesus. Precisamos considerar: Jesus me conhece? Essa questão nos leva ao tempo do novo nascimento. Quando Nicodemos procurou Jesus, ele era um homem religioso, conhecedor das Escrituras e respeitado entre os judeus. Ainda assim, Jesus lhe disse: necessário vos é nascer de novo. João capítulo 3, versículo 7. Nicodemos, ele possuía religião, conhecimento e posição, mas Jesus mostrou que havia uma necessidade mais profunda, uma transformação interior realizada por Deus. O problema, portanto, não é simplesmente estar dentro ou fora de uma instituição religiosa. O verdadeiro problema é saber se existe uma fé viva, uma conversão genuína e uma vida que esteja sendo transformada por Cristo. A Bíblia também nos chama a examinar nossa própria fé. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Segundo aos Coríntios, capítulo 13, e o versículo 5. Esse exame é necessário porque existe uma diferença entre fé professada e fé vivida, entre religiosidade exterior e transformação interior, entre pertencer a uma instituição e pertencer ao Senhor. Ao longo deste estudo, também examinaremos uma questão teológica importante. O que acontece quando alguém que professou a fé abandona deliberadamente ao Senhor Jesus? Aqui encontramos o debate sobre perseverança, apostasia e salvação, incluindo a perspectiva de John Wesley, que advertia sobre a possibilidade de uma pessoa cair da graça e abandonar a fé. Portanto, este não será simplesmente um estudo sobre quem está salvo e quem está perdido. Somente Deus conhece perfeitamente o coração humano e somente Ele é o juiz definitivo. Será que, antes de tudo, um chamado para que cada um examine a sua própria vida vale a pena? Talvez tenhamos uma carteirinha, talvez tenhamos um cargo na igreja, talvez tenhamos muitos anos de igreja, talvez saibamos muitos versículos, talvez tenhamos participado de inúmeras campanhas, cultos e atividades. Mas a pergunta que atravessa todo este estudo é muito mais profunda. Quando a fé é verdadeira? Quando a fé é verdadeira? A verdadeira fé não é apenas aquilo que dizemos com os lábios. Ela se manifesta em uma vida que se volta para Cristo. Arrepende-se do pecado, confia na graça de Deus, busca a santidade e estabelece
o caminho, ou seja, persevera no caminho. Vejam, arrepende-se, ela se volta para Cristo, arrepende-se, confia em Deus, confia na graça divina, busca a santidade e persevera no caminho do Senhor. Porque no final não será a nossa carteirinha que estará diante do tribunal de Deus. Será a nossa vida. E a grande questão não será simplesmente você frequentou uma igreja, mas você verdadeiramente pertenceu a Cristo. John Wesley, ele fazia uma distinção fundamental. Enquanto permanece um verdadeiro crente, o Filho de Deus não vai para o inferno. Porém, um crente pode naufragar na fé, tornar-se incrédulo e, permanecendo nessa condição, perecer eternamente. Essa posição aparece de maneira especialmente muito clara em sua obra Serious Talks upon the Perseverance of the Saints. São reflexões sérias sobre a perseverança dos santos. John Wesley, ele pergunta a alguém que realmente esteve na graça de Deus e pode decair dela a ponto de perecer eternamente, e responde afirmativamente. John Wesley não dizia que todo crente que peca vai para o inferno. Essa distinção é essencial. Para Wesley, cair em pecado não significa automaticamente apostatar. Um cristão pode cair, arrepender-se e ser restaurado. Em seu sermão, A Carl do Backsliders, Wesley afirma que um crente pode cair sem necessariamente abandonar a fé. E pode cair e levantar-se novamente. O perigo está em permitir que o pecado endureça progressivamente o coração até ocorrer uma apostasia total. Portanto, queda, a pessoa caiu, ela precisa arrepender-se e passar pelo processo chamado de restauração. Ela precisa de auto-ressignificar a sua vida espiritual. É diferente de queda, endurecimento, abandono da fé, apostatar, ele chega à apostasia, e no caso chega à perdição, porque ele caiu, ele endureceu o coração, ele realmente abandonou a sua fé, ele entra no estado de apóstata, portanto vai estar perdido. Um verdadeiro crente poderia cair? Aqui está uma das partes mais fortes da posição de John Wesley. Ele não estava falando apenas de alguém que frequentava a igreja, ou que dizia ser cristão. Wesley descreve os santos como pessoas que possuem fé que purifica o coração. Foram enxertadas na boa oliveira, que é Jesus. São ramos da verdadeira videira. Participam do Espírito Santo. Conhecem a Cristo. Vivem pela fé e foram santificados pelo sangue da nova e eterna aliança. Depois pergunta se essas pessoas poderiam cair de Deus e perecer eternamente. A resposta na realidade é sim. Isso é importante porque Wesley está discutindo diretamente contra a ideia de que se alguém realmente foi salvo, é impossível que posteriormente apostate. Mas ele precisa ter muito cuidado.
Pode um filho de Deus ir para o inferno? Essa pergunta aparece explicitamente no argumento de John Wesley. A resposta dele pode ser resumida assim: enquanto permanecer crente, enquanto permanecer firme, servindo ao Senhor, não. Se abandonar completamente a fé, pode sim cair da graça. Se permanecer em incredulidade até o fim, pode perecer eternamente. E a própria tradição metodista contemporânea explica a posição de wesleyana dessa maneira. Não se trata de perder a salvação como se fosse um objeto, mas de afastar-se da graça salvadora mediante a apostasia, podendo chegar à morte espiritual e à perdição. E o que significa justamente naufragar na fé? Wesley utiliza uma expressão muito forte: make shipwreck of the faith, isto é, fazer naufrágio da fé. A imagem é poderosa. Imagine um navio navegando. Cristo, a fé, a perseverança, santidade e, final, a vida eterna. O navio ele pode encontrar tempestades, ele pode ser abalado, pode até sofrer danos, mas ainda pode chegar ao porto. O problema é quando ocorre o naufrágio da fé. Para Wesley, isso significa abandonar a confiança em Cristo de maneira tão profunda que a pessoa deixa de permanecer na condição de verdadeiro crente. Vejamos Wesley em Hebreus 6, 4 ao 6. Esse texto foi fundamental para Wesley, porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial se tornaram participantes do Espírito Santo. Hebreus capítulo 6, versículo 4. Wesley, ele entendia que o autor estava falando de pessoas que realmente tiveram experiência da graça de Deus. Mas ele fazia uma distinção. Cair não é necessariamente apostatar. Seu entendimento de Hebreus 6 é que a passagem descreve uma apostasia absoluta total. Isso evita uma interpretação exagerada, segundo a qual qualquer pecado cometido por um cristão significaria automaticamente que ele perdeu a sua salvação. E Hebreus 10, 26 ao 27. Esse texto também era muito importante para o Wesley, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Wesley relacionava essa passagem ao perigo de apostasia deliberada. Não se trata simplesmente de eu pequei, mas de uma situação muito mais grave. Eu conheci a verdade, experimentei a graça e deliberadamente abandonei a Cristo. Em seu comentário sobre Hebreus capítulo 6, Wesley afirma que o crente pode cair em pecado e ainda levantar-se, mas deve tomar cuidado para não permitir que o coração seja endurecido pelo engano do pecado até chegar ao abandono completo. Wesley acreditava no inferno eterno? Sim, ele acreditava. Wesley ensinava uma concepção tradicional de inferno como juízo real e eterno sobre os ímpios que permanecem impenitentes. No seu sermão 73, of Hell, baseado em Marcos, capítulo 9, versículo 48, ele fala do verme que não morre e do fogo que não se apaga. Em outro sermão, Wesley descreve a condenação final utilizando textos como Mateus 25, 41 e Apocalipse 14, 11, entendendo a punição dos ímpios como eterna. Portanto, para Wesley, o inferno não era simplesmente uma metáfora para sofrimento psicológico da vida. Mas existe uma questão ainda mais profunda. A doutrina de Wesley pode ser resumida desta maneira: calvinismo clássico, refeito, regenerado, perseverará inevitavelmente, será salvo.
o wesleyanismo, a graça de Deus, a fé, salvação, necessidade de permanecer na fé. A diferença fundamental está na perseverança, e a própria Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Wesley rejeitou a ideia de que uma pessoa que verdadeiramente creu seja incapaz de posteriormente abandonar a fé. Ele defendia a possibilidade de apostasia real. Isso significa que Wesley ensinava a salvação pelas obras? Não. Esse ponto também precisa ser esclarecido. Wesley ensinava a justificação pela fé, mas entendia que a fé verdadeira produz uma vida transformada. Não é faço boas obras para comprar a minha salvação. A fé salvadora produz uma vida de santidade e amor. Por isso, para Wesley, uma vida deliberadamente entregue ao pecado não poderia ser tratada como algo indiferente à salvação. Ele relacionava a salvação àquilo que chamava de holiness, santidade. E Hebreus 12:14 era particularmente importante. Seguir a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E a tradição metodista atual reconhece essa continuidade da interpretação wesleyana. O ponto central: o crente pode voltar? Aqui está algo muito bonito na teologia wesleyana. Ele não ensinava a possibilidade de apostasia para produzir apenas terror. Ele também pregava a esperança da restauração. Em sua abordagem aos que haviam retrocedido espiritualmente, Wesley insistia que muitos que caíram poderiam ser restaurados pela graça de Deus. Portanto, a queda não precisa terminar em perfeição. Existe arrependimento, graça, restauração e retorno à fé. Uma frase que resume a posição de Wesley. Podemos colocar o pensamento dele em uma sequência. Um verdadeiro crente pode cair. Cair não significa necessariamente apostatar. O crente pode arrepender-se e ser restaurado, mas pode também endurecer-se e abandonar completamente a fé. Se permanecer na incredulidade e apostasia até o fim, poderá perecer eternamente. Essa é uma das diferenças mais importantes entre a teologia wesleyana, arminiana, e a doutrina calvinista da perseverança inevitável dos santos. As fontes primárias importantes: John Wesley, Serious Talks, Upon the Perseverance of Saints, fundamental para compreender a possibilidade de apostasia. John Wesley, A Call to Backsliders, fundamental para compreender a queda, a apostasia e restauração. E John Wesley, Sermão 73, of Hell, importante para a sua compreensão do inferno. E John Wesley, The Almost Christian, importante para distinguir uma religiosidade externa de uma fé verdadeiramente. Uma observação muito importante. Não devemos dizer simplesmente Wesley ensinava que crentes estão no inferno. A formulação mais precisa é: Wesley ensinava que um verdadeiro crente pode abandonar a fé, cair em apostasia, e se permanecer nessa condição até o fim, ele vai perecer eternamente. Isso é muito diferente de dizer que todo cristão que cai em pecado imediatamente perde a salvação. E como frase de pregação, essa frase pode ser muito forte, desde que seja explicada biblicamente. A carteirinha de membro de uma igreja não é garantia de salvação. Compreendam isso. A Bíblia não ensina que alguém será salvo por pertencer formalmente a uma denominação, possuir cargo, participar de cultos ou ter uma carteirinha de membro. O crente, o centro da salvação é Cristo,
a fé verdadeira, o arrependimento e uma vida transformada pela graça. Muitos estarão no inferno com suas carteirinhas de membros. A ideia pode ser desenvolvida em 4 contrastes. Primeiro, a carteirinha não substitui o novo nascimento. Jesus disse, necessário vos é nascer de novo. João capítulo 3, versículo 7. Uma pessoa pode estar registrada em uma igreja e nunca ter experimentado a transformação espiritual que Cristo chama de novo nascimento. Cargo não substitui comunhão com Deus. Alguém pode ser pastor, pode ser diácono, pode ser presbítero, dirigente, cantor, professor, e ainda assim precisa examinar sua relação pessoal com Cristo. Jesus apresenta uma advertência muito séria. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mateus capítulo 7, versículo 21. O problema não era a falta de atividade religiosa. Pelo contrário, Mateus 7, 22 apresenta pessoas alegando obras religiosas. A questão era não terem verdadeiro relacionamento com Cristo. Frequentar a igreja não é o mesmo que pertencer a Cristo. Uma pessoa ela pode conhecer a linguagem da igreja, cantar hinos, participar da Santa Ceia, contribuir, ocupar funções e conhecer a Bíblia intelectualmente. Mas isso não significa automaticamente que tenha fé salvadora. Tiago ele coloca a questão de maneira muito séria. A fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Tiago, capítulo 2, versículo 17. As obras não compram a salvação. Elas manifestam a realidade da fé. O julgamento de Deus não será baseado na carteirinha. No juízo, a pergunta fundamental não será de qual igreja você era membro. A questão será muito mais profunda. Você realmente conhecia Cristo? Jesus disse, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Mateus capítulo 7, versículo 23. Isso é assustador, porque Jesus não está falando de pessoas que nunca ouviram falar de religião. Ele está falando de pessoas que professavam seu nome e realizavam atividades religiosas. E uma advertência muito importante. Entretanto, devemos ter cuidado com a frase, muitos crentes estarão no inferno. Não podemos afirmar quantos salvos serão salvos ou condenados. Isso pertence ao julgamento de Deus. Uma reformulação biblicamente mais precisa seria, haverá pessoas que se consideravam cristãs, eram membros de igrejas e exerciam atividades religiosas, mas que nunca tiveram uma verdadeira conversão. A membresia não substitui a salvação em Cristo. E isso combina muito bem com a advertência de Jesus em Mateus capítulo 7, versículo 13 ao 23. Isso é um tema muito forte para o nosso estudo. Carteirinha de membro não é passaporte para o céu. Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23. Podemos desenvolver na realidade isso aqui profundamente. Os que estarão diante de Cristo dizendo, Senhor, Senhor, mas ouvirão, nunca vos conheci. Comparando membro de igreja versus discípulos de Cristo. Religião versus novo nascimento. Profissão de fé versus fé verdadeira. Obras religiosas versus santidade. Carteirinha de membro não é passaporte para o céu. Esse é um tema forte, muito apropriado. É uma mensagem de advertência e reflexão fortíssima. Ou fortíssima. E podemos fundamentá-lo principalmente em Mateus 7, 21 ao 23. Carteirinha de membro não é passaporte para o céu. Saibam disso. Nós vivemos em uma época que muitas pessoas confundem membresia religiosa com a salvação. Ter uma carteirinha de membro, frequentar uma igreja, ocupar um cargo, cantar no louvor, pregar, ensinar, contribuir financeiramente, participar das atividades da igreja, não constitui por si só garantia de entrada no reino de Deus.
A igreja pode ter o nosso nome registrado em seu arquivo, ou em seus arquivos, mas o que importa eternamente é se o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Me entendem? A pergunta não deve ser apenas: eu pertenço a uma igreja, mas eu pertenço verdadeiramente a Cristo? A carteirinha identifica o membro, mas não garante a salvação. A carteirinha pode comprovar que alguém pertence formalmente a uma instituição religiosa. Ela poderá dizer: essa pessoa é membro desta igreja, mas ela não pode dizer: esta pessoa nasceu de novo. A salvação não é determinada por um documento produzido por homens. Jesus declarou: necessário vos é nascer de novo. João capítulo 3, versículo 7. E o novo nascimento é uma obra que acontece, no interior do nosso coração, é uma obra de Deus. Portanto, a carteirinha identifica. O novo nascimento transforma. A carteirinha registra. Cristo salva. A carteirinha pertence à instituição. A salvação pertence ao Senhor. É possível estar dentro da igreja e longe de Deus. Percebam isso. Esta é uma das advertências mais sérias da Bíblia. A pessoa pode estar dentro do templo, participar dos cultos, conhecendo os hinos, conhecendo os versículos, frequentando a escola bíblica dominical, participando da Santa Ceia, ocupando uma função, tendo muitos anos de igreja, e ainda assim precisar do verdadeiro arrependimento e conversão. O problema não é estar na igreja. O problema está em pensar: porque estou dentro da igreja, automaticamente estou salvo. Jesus não ensinou isso. Jesus falou de pessoas religiosas que não entrariam no reino. Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23. Isso é muito assustador. Jesus apresenta pessoas que diziam: Senhor, Senhor. Observe, eles conheciam o título de Jesus. Eles falavam religiosamente. Eles afirmavam ter realizado obras em nome dele. Mas Jesus respondeu: nunca vos conheci. Aqui nós encontramos uma das maiores advertências do Novo Testamento. Não era simplesmente: vocês não frequentam a igreja. Era: nunca vos conheci. Isso nos mostra que a atividade religiosa não é a mesma coisa que relacionamento com Cristo. Existe uma diferença entre conhecer sobre Jesus e conhecer Jesus. Uma pessoa ela pode saber onde Jesus nasceu, quem eram os seus discípulos, quantos livros existem na Bíblia, conhecer muitos versículos, saber cantar muitos hinos, conhecer doutrinas, saber pregar sermões. Mas isso não significa necessariamente que ela tenha uma vida transformada por Cristo. Existe uma diferença entre conhecer informações sobre Jesus e conhecer Jesus pessoalmente pela fé. O conhecimento intelectual é super importante, mas a salvação envolve relacionamento, arrependimento, fé e transformação. O perigo de confiar em cargos. Há pessoas que pensam: sou pastor, então estou salvo. Outros pensam: sou diácono, sou presbítero, sou dirigente, sou cantor, sou professor, trabalho na igreja há muitos anos. Mas nenhum cargo possui poder para salvar. Um cargo é responsabilidade ministerial. Cristo é o Salvador, e Paulo advertiu: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. 1 Coríntios 10 e 12. Isso deveria produzir em nós, não orgulho, mas vigilância espiritual. Nós temos aqui o perigo de confiar no tempo de igreja. Uma pessoa pode dizer: estou na igreja há 40 anos. Mas a pergunta não é apenas: há quanto tempo você está na igreja? A pergunta é: o que Cristo fez em você durante esses anos? Tempo de igreja não substitui santidade. Tempo de banco não substitui transformação. Tempo de ministério não substitui comunhão com Deus. Uma pessoa pode envelhecer dentro da igreja sem amadurecer espiritualmente. A salvação não é comprada
com ofertas. Contribuir é importante quando feito segundo os princípios bíblicos e com o coração sincero. Mas dinheiro não compra a salvação. Não existe oferta que compre perdão, dízimo que compre o céu, campanha que compre a vida eterna. A salvação é pela graça e mediante a fé. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. O dinheiro pode ser colocado no altar, mas somente Cristo pode salvar o pecador. A verdadeira fé produz frutos. Não somos salvos pelas obras. Somos salvos pela graça mediante a fé. Porém, a fé verdadeira produz transformação. E Tiago declara, a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Tiago 2:17. Portanto, devemos perguntar, minha fé está produzindo frutos? Minha vida demonstra arrependimento, amor, perdão, santidade, misericórdia, obediência, humildade, transformação? Não significa perfeição. Significa uma vida transformada, significa uma vida que está sendo transformada por Deus cada dia. O livro de membros e o livro da vida. Aqui existe uma comparação muito poderosa para uma pregação. A igreja possui registros terrenos. Deus possui o registro celestial. A igreja pode registrar fulano é membro. Mas a grande questão diante da eternidade é, o nome está escrito no livro da vida? Apocalipse 22 apresenta os livros sendo abertos diante do juízo. E Apocalipse 20 declara, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Portanto, livro de membros registra pertencimento institucional. Livro da vida fala da questão eterna diante de Deus. A carteirinha não vai aparecer por nós no juízo. Imagine o momento do juízo, a pessoa apresentar, Senhor, eu fui membro. Mas Jesus não perguntará simplesmente, você tinha carteirinha? A questão será mais profunda. Você creu? Você se arrependeu? Você nasceu de novo? Você permaneceu em Cristo? Sua vida demonstrou a realidade da sua fé? A eternidade não será decidida pela aparência religiosa. O maior perigo é a falsa segurança. Talvez o maior perigo não seja o pecador que sabe que está diante de Deus. O maior perigo pode ser aquele que está convencido de que está salvo simplesmente porque pertence a uma determinada igreja. Ele não examina a própria vida, não se arrepende, não busca santidade, não procura transformação. E ainda diz, estou seguro porque sou membro. Essa é uma falsa segurança. Paulo aconselhou, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, segundo aos Coríntios, capítulo 13, e o versículo 5. A mensagem não é para julgar os outros, mas para examinar a nós mesmos. Esse tema não deve ser utilizado para apontar o dedo para determinado irmão. A primeira pergunta precisa ser, Senhor, como está a minha vida diante de Ti? Antes de examinarmos a carteirinha dos outros, precisamos examinar o nosso coração. Antes de perguntarmos quem está salvo, devemos perguntar, eu realmente estou vivendo em Cristo? O verdadeiro passaporte para o céu. Se quisermos usar a expressão passaporte como metáfora, precisamos esclarecer, o verdadeiro passaporte não é a carteirinha, é Cristo. Jesus declarou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Não é denominação, não é cargo, não é tradição, não é placa de igreja, não é o tempo de membresia, é Cristo. Tenho aqui uma frase muito impactante. É possível ter o nome no cadastro da igreja e não ter o coração entregue a Cristo. Por isso, não confie na carteirinha. Examine a sua fé. A carteirinha prova que você pertence a uma instituição.
Sua vida deve demonstrar que você pertence a Cristo. E uma terceira frase: no dia do juízo, a carteira de membro não será fundamento da nossa esperança, será Cristo. A mensagem: a carteirinha de membro não é passaporte para o céu. Não é uma mensagem contra a igreja. É uma mensagem contra a falsa segurança religiosa. Precisamos pertencer à igreja, participar da comunhão dos santos e servir ao Senhor. Mas precisamos entender que membresia não substitui conversão. Cargo não substitui caráter. Religião não substitui relacionamento com Deus. Conhecimento bíblico não substitui novo nascimento. Carteirinha não substitui Cristo. Jesus nos chamou para algo muito mais profundo. Nascer de novo, arrepender-nos, crer, permanecer nele e viver uma vida transformada pela graça. A pergunta mais importante não é: você tem carteirinha de membro? A pergunta é: você pertence verdadeiramente a Jesus? E outra pergunta precisa ecoar dentro de cada coração. Se eu estivesse diante de Cristo, ele diria: eu te conheço. Que Deus nos livre de uma religião apenas exterior. Que Deus nos livre de confiar em títulos. Que Deus nos livre de confiar em cargos. Que Deus nos livre de confiarmos em documentos. E que nos conceda uma fé verdadeira, uma fé viva, perseverante e centrada em Jesus Cristo. Porque a igreja pode registrar nosso nome em um livro na terra, mas somente Deus conhece aqueles que verdadeiramente lhe pertencem. Vejamos aqui as considerações finais. Chegamos aqui ao final do nosso estudo, mas a pergunta que ele apresenta não termina aqui. Pelo contrário, ela precisa continuar ecoando dentro de cada coração. Quando a fé é verdadeira? Ao longo dessa reflexão, nós percebemos que existe uma diferença profunda em ter religião e ter uma experiência genuína com Deus, entre ser membro de uma igreja e ser discípulo de Cristo, entre conhecer a Bíblia e permitir que a palavra transforme a nossa vida. A membresia possui seu valor dentro da organização da igreja, mas ela não pode ocupar o lugar da conversão. Um documento pode registrar nosso nome, um cargo pode identificar a nossa função, uma igreja pode reconhecer nosso trabalho, mas somente Deus conhece verdadeiramente o nosso coração. A salvação não está na carteirinha. A carteirinha pode dizer que alguém pertence a uma instituição religiosa. Ela não pode dizer que aquela pessoa nasceu de novo. Por isso, precisamos tomar muito cuidado com a falsa segurança espiritual. Não devemos pregar: estou salvo porque sou membro da igreja, mas perguntar: estou vivendo uma fé verdadeira em Cristo? Não devemos confiar simplesmente em anos de igreja, em cargos, em atividades, títulos ou experiências religiosas. Nossa esperança precisa estar centrada em Jesus Cristo. Religião exterior não substitui a transformação interior. Nicodemos era religioso, conhecia as Escrituras e possuía posição entre os judeus. Ainda assim ouviu de Jesus: necessário vos é nascer de novo. João capítulo 3, versículo 7. Essa palavra continua atual. Podemos aprender a linguagem religiosa sem experimentar a transformação espiritual. Podemos aprender a cantar sem aprender a obedecer. Podemos aprender a pregar sem permitir que Deus trate o nosso próprio caráter. Podemos conhecer os textos bíblicos sem conhecer profundamente o Deus revelado pelas Escrituras. Por isso a pergunta é somente: quanto eu sei? Mas quanto daquilo que sei está transformando a minha vida? Jesus nos alerta contra a falsa segurança. Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23, deveria produzir em nós santo temor. Jesus fala de pessoas que diriam: Senhor, Senhor. Elas apresentariam suas atividades religiosas,
Entretanto ouviram: nunca vos conheci. Essa passagem não deve ser usada para provocar desespero em quem sinceramente busca a Deus. Ela deve produzir vigilância. Jesus está nos ensinando que a aparência religiosa não é o suficiente. Existe uma diferença entre falar de Cristo e pertencer a Cristo. Trabalhar para Cristo e viver em Cristo. Conhecer o nome de Jesus e ser conhecido por Ele. A verdadeira fé produz frutos. A fé verdadeira não significa uma vida sem lutas, sem fraquezas ou sem quedas. O cristão ainda enfrenta tentações, dificuldades, momentos de fraqueza. A diferença está na direção da vida. Quando cai, ele procura levantar-se. Quando peca, ele se arrepende. Quando é confrontado pela palavra, não endurece deliberadamente o coração. Quando percebe que se afastou, volta-se novamente para Deus. A verdadeira fé, ela produz fruto de arrependimento, de amor, de obediência, de humildade e de perseverança. Jesus declarou: pelos seus frutos os conhecereis. Mateus capítulo 7 e o versículo 16. Aí nós temos o perigo da apostasia. Esse estudo nos conduziu a uma questão teológica séria. Pode alguém que é professor genuinamente a fé abandonar a Cristo? A tradição wesleyana entende que existe a possibilidade real da apostasia e adverte contra o abandono deliberado da fé. Essa doutrina não deve ser utilizada para aterrorizar as pessoas, mas para despertar e nos levar à vigilância e à perseverança. A mensagem é: não brinque com o pecado, não trate a graça como algo barato, não transforme a fé em mera sabedoria, não permita que o coração se endureça. A vida cristã exige perseverança. E o objetivo não é julgar o outro. Existe uma grande tentação, quando estudamos Mateus 7, 21 ao 23, começar a procurar quem está salvo e quem está perdido. Mas Jesus nos conduz primeiro ao autoexame. Paulo escreveu: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, segundo aos Coríntios, capítulo 13, o versículo 5. Portanto, antes de perguntar, será que aquele irmão é salvo? Precisamos perguntar: como está a minha própria vida diante de Deus? Antes de examinar a carteirinha do outro, devemos examinar o nosso coração. O que realmente importa no final? Um dia todas essas coisas terrenas perderão sua importância. Nossos cargos ficarão para trás. Nossos títulos ficarão para trás. Nossos documentos ficarão para trás. Nossas posições sociais também. O que permanecerá será a nossa relação com Deus. Por isso, a grande questão da eternidade não será quantos anos você foi membro, nem quantos cargos você ocupou, quantas vezes você pregou, mas você pertenceu verdadeiramente a Cristo? Uma advertência e uma esperança. Este estudo, ele possui uma advertência, mas também possui uma grande esperança. A advertência é: não confie em uma religiosidade exterior. E a esperança é: ainda há tempo para buscar a Deus de todo o nosso coração. Se percebemos que a nossa fé se tornou apenas rotina, podemos voltar. Se nos afastamos, podemos nos arrepender. Se perdemos a comunhão, podemos buscá-la novamente. Se nossa religião se tornou apenas aparência, podemos pedir a Deus um coração renovado. A graça de Deus continua chamando o ser humano ao arrependimento. Conclusão final: a igreja precisa de membros, mas Cristo procura discípulos. A igreja precisa registros. Ou seja, a igreja possui registros, mas Deus conhece os corações. A religião produz aparência, mas o Espírito Santo produz transformação. A carteirinha pode provar a membresia, mas somente uma vida transformada pode testemunhar que a fé está viva. Por isso não devemos sair deste estudo apontando para os outros. Devemos sair olhando para nós, perguntando: eu realmente nasci de novo?
Muito obrigado aí, tá? Minha fé é verdadeira. Cristo ocupa o primeiro lugar na minha vida. Minha fé produz frutos. Estou perseverando. Estou vivendo em arrependimento e santidade. E acima de todas essas perguntas, se Jesus voltasse hoje, eu estaria preparado para encontrá-lo? Que Deus nos livre de uma religião sem transformação. Que Deus nos livre de uma fé apenas de palavras. Que Deus nos livre de uma falsa segurança espiritual. Que Deus nos livre de colocar em títulos, cargos, documentos ou tradições. De confiar nisso tudo aí. E que nos conceda aquilo que realmente importa. Uma fé viva, um coração convertido, uma vida transformada, perseverança até o fim e uma profunda comunhão com Cristo. Porque a carteirinha de membro não é passaporte para o céu. Cargo não é passaporte para o céu. Conhecimento bíblico não é passaporte para o céu. Religiosidade exterior não é passaporte para o céu. Nossa esperança está em Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Entre religião e a salvação, fique com Cristo. Entre a aparência e a transformação, busque o novo nascimento. Entre a fé declarada e a fé verdadeira, permaneça em Cristo. Que a nossa maior segurança não seja dizer, eu sou membro de uma igreja, mas poder viver de tal maneira que nossa vida proclame, eu pertenço a Cristo. E aqui nós utilizamos a Bíblia, né, ao meio da Revista Corrigida, John Wesley, fontes primárias, Serious Talks Upon the Perseverance of the Saints, que nós usamos aqui, a Carl de Backsliders, de John Wesley, Of Hell, de John Wesley, sermões, obras para apoio para teologia e salvação, teologia sistemática, Louis Berkhoff, teologia sistemática, Wayne Grudem, teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal, Stanley Mann Orton, teologia sistemática de Erickson Millard, e obras para estudo do Novo Testamento, o comentário de João, D.A. Carlson, comentário do Novo Testamento, Mateus, de William Hendrickson, o Evangelho segundo João, Leon Morris, e também obras para o estudo de fé, santidade e perseverança, a mensagem de 1 João, J.R.W. Stott, The Works of John Wesley, e também fontes digitais, várias fontes digitais que foram aqui consultadas. Espero ter sido claro com vocês, que Deus possa abençoar e que a todos e que nós possamos ter uma experiência genuína com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que possamos estudar a sua palavra e louvar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Eu fico muito feliz pelo ministério de live que o Senhor colocou no meu coração, pelas pessoas que têm nos acompanhado. Ainda hoje mesmo, eu encontrei uma pessoa na rua que me deu uma palavra de alerta, uma palavra profética maravilhosa, falando do meu chamado, incentivando o meu chamado e dizendo para que eu possa continuar fazendo aquilo que Deus tem colocado em meu coração. Portanto, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe de uma forma toda especial. Que Deus ajude a todos vocês, que tenha misericórdia de todos nós e que nós possamos entregar o nosso coração, a nossa vida para o Senhor e que possamos entender que servir a Cristo não é servir a uma placa de igreja, muito embora precisamos também servir, mas o essencial não é isso, né? O principal é ter Cristo em nosso coração. Que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe.